Fala aí, gente linda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer horário. É um prazer, né, o fato de vocês estarem nos vendo. Eu aqui, professor Bob, em mais uma edição, né, do Resenha Máxima e pagando, né, promessa, cumprindo, né, o que foi prometido. Estamos aqui novamente com a professora Ieda Rodrigues, que esteve aqui em outra ocasião, que falamos aí sobre Oriente Médio, né, e deixamos assim, né, no ar, que voltaríamos para poder atualizar a situação específica do Afeganistão. Né? Então, só para a galera dar uma lembrada, a gente, né, parou ali no momento em que ocorreram os ataques, né, do 11 de setembro, e os norte-americanos eles resolveram atuar, né, numa espécie de resposta, declarando uma guerra ao terror. E a IEDA, né, veio hoje especialmente para dar uma continuidade, uma atualizada. Fala com esse povo aí, IEDA, já sair falando, introduzindo, né, a mania de professor que não pode ter um momento de atenção que ele quer falar, que ele quer ministrar, mas é contigo, hein? Estou aqui de convidado, estou aqui de ouvinte para aprender muito mais como eu aprendi da outra oportunidade. Fala com essa galera aí, Ieda. Você é incrível, Bob. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje a gente está aqui, né, novamente, eu e o professor Bob, para dar continuidade aí ao caso do Afeganistão, né? Na última aula aí do Resenha Máxima, a gente falou sobre como o Talibã chegou ao poder, né? Como aconteceu aí, né? Até a chegada, né, dos Estados Unidos, né? No território afegão, ali tomando ali o poder, destituindo o poder do Talibã, né? A gente falou sobre esse cenário de Guerra Fria e tudo mais que permeia ali as questões que envolvem esse conflito ali dentro do Afeganistão. E hoje, né, a gente vai dar continuidade aí falando sobre a ocupação. Né? Então, bom, depois do ataque de 11 de setembro, né, que foi o ataque, né, ali às Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, a gente vai ter aí, nesse período, né, o Talibã sendo acusado aí de dar refúgio, né, ao grupo fundamentalista que é a Al-Qaeda, né, liderado aí pelo Osama Bin Laden. Né? Os americanos, eles acreditavam que, além de esconder, né, o membro, né, da Al-Qaeda, né, que era o Osama, né, eles também estavam ali organizados, né, para permitir que esses grupos terroristas, né, fizessem ali incursões nos Estados Unidos, né, para, de certa forma, ali, desarticular, né, o governo americano. Então, o Talibã, articulado à Al-Qaeda, né, vai ser ali fortemente combatido, né, pelos Estados Unidos. E aí, a gente vai ver aqui nesse momento, né, como os Estados Unidos vai organizar isso, né, vai orquestrar essa tomada aí do poder no Afeganistão. Né? Eles vão usar a desculpa, né, entre aspas, né, que a gente sabe que muitas pessoas morreram no ataque do 11 de setembro, né? Que o Talibã, né, como grupo terrorista, está ligado à Al-Qaeda, então eles vão iniciar um período no governo Bush, que é o período de guerra ao terror, né, de ataque ali, né, à região do Afeganistão, e vão usar como justificativa, né, isso, né, o ataque ali ao 11 de setembro. E aí o que acontece? O que é importante a gente perceber? Né? Os Estados Unidos, nesses 20 anos de ocupação, né, ali do Afeganistão, ele vai injetar, né, um dinheiro absurdo nessa ocupação. Né? E como a gente falou na aula passada, existe um revanchismo, obviamente, né? Os Estados Unidos como nação, né, mais poderosa do mundo economicamente, belicamente, não vai deixar passar, não vai ficar
né, com o rabinho entre as pernas para o ataque, né, e nem vai deixar passar a todas as mortes, né, acontecidas no solo americano. Mas a gente também tem uma questão econômica ali, né? A região do Afeganistão é uma região que está ali, né, localizada geograficamente num lugar estratégico, tem várias reservas minerais, como a gente falou, né, de lítio, cobre, bauxita, ouro, praticamente inexploradas. E a gente vai vir, né, essa ocupação, essa guerra ao terror que se inicia para combater nomes como o Osama e o Saddam, né, o próprio Saddam Hussein, né, vai se iniciar aí com essa proposta, né, de, olha, vamos combater o terrorismo, vamos combater o Estado Islâmico, vamos combater essas entidades terroristas, mas a gente não fala que a gente está interessado ali geopoliticamente, né, naquela região. Então, bom, com essa ocupação acontecendo, né, a gente vai ter instaurado, né, no Afeganistão, depois da guerra ao terror, né, depois do governo Bush, junto com Inglaterra, enfim, outros países, né, fazendo incursões militares ali, eles vão instaurar um governo interino, que é o governo que vai se instaurar em 2001, do Hamid Karzai, né, que ele foi aí o presidente da transição, né, dessa transição aí desse governo que antes estava na mão do Talibã para um governo orientado, né, ali e de mãos dadas com os Estados Unidos. Então, a gente vai ter o Hamid Karzai ele já era um nome importante na política, ele tinha sido ex-presidente, né, do Afeganistão já, ele vem de uma família muito tradicional, né, do Afeganistão, e ele tem experiências ali com pactos tribais, então seria o cara da diplomacia, seria o nome da democracia, né, que os Estados Unidos prometia para o Afeganistão, né? Então, importante a gente ressaltar que, como a gente falou sobre, né, o governo do Talibã antes, né, que é um governo extremamente autoritário, né, que deturpa as leis islâmicas, que a gente vai falar mais à frente, né, o que é a Sharia e tudo mais. Mas é importante a gente ressaltar que a proposta dos Estados Unidos é combater o terrorismo e levar uma vida digna a essa população afegã, que acredita nessa promessa, acredita numa promessa de democracia, né? Acredita numa promessa de recuperação do próprio território afegão. É importante ressaltar que guerra gasta dinheiro, destrói o espaço territorial, destrói as famílias, destrói as casas, impossibilita, né, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da indústria. Né? Então, a gente tinha uma promessa, né? O afegão ele tinha ali uma esperança, né? E essa esperança ela vai se concretizar na figura do Hamid Karzai, que vai aí fazer esse governo interino, né? Esse governo de transição, em teoria, que seria ali democrático, né? A gente vai ter também, logo em seguida, né, a Operação Anaconda, que acontece em 2007, né, que é a maior operação com os Estados Unidos já no território, né, com esse governo do Hamid Karzai, né, já instaurado. A Operação Anaconda ela vai ser a maior operação em solo, né, militar para combater o Talibã e a Al-Qaeda. Importante a gente ressaltar que o Talibã ele não deixa de atuar, ele vai estar ali, né, mesmo com a presença do governo americano, mesmo com todos os soldados, né, do governo americano ali, eles vão fazer várias incursões para lutar e recuperar o que eles entendem que era deles, né? Então, eles vão, né, tá ali de forma muito presente. E a Operação Anaconda é uma operação que vai focar principalmente nesse extermínio, né,
desses membros do Talibã e da Al-Qaeda, que vão se refugiar, principalmente nesse momento, tá, nas fronteiras ali com o Paquistão. Tá? Então, eles vão estar ali, eles vão a todo tempo fazer incursões, tentar tomar cidades, tá ali, né, disputando o espaço político. Em maio de 2003... Você falando aí sobre a questão das incursões americanas, né, esse combate à resistência do Talibã e da Al-Qaeda, acho importante mencionar que a guerra foi muito mais difícil do que os americanos esperavam, né? Então, assim, não só nessa intervenção militar americana no Afeganistão, mas em outros contextos militares, o conhecimento do território, a adaptação ao clima, sempre foram muito favoráveis aos ocupantes, né? aos que foram invadidos. E mesmo os americanos, com uma superioridade bélica inestimável, eles encontraram uma resistência muito além da conta, muito além do que esperavam, o que foi um dos motivos, né, do prolongamento da guerra, um número de baixas, né, soldados americanos muito acima também do que eles contavam que aconteceria. E aí, a guerra, você falou sobre gastos, você falou sobre destruição, e gastos, perdas, né, e destruições materiais para os americanos acabaram sendo muito além do que fora planejado. Então, acho interessante fazer esse comentário. Sim, perfeito, Bob, perfeito. Né? O gasto ali com a guerra, tá? E aí eu trouxe até um dado, eu ia até falar depois, mas já que você trouxe esse gancho, eu acho importante a gente falar, que eu trouxe um dado da Universidade de Brown, né, que ele diz aqui que mais ou menos foi gasto cerca aí de 2,26 trilhões de reais, né, de dólares, pelo governo americano, ou seja, é uma injeção de dinheiro nessa guerra absurda, né, fora as vidas, né? Então a gente tem uma quantidade de soldados americanos significativa que morrem, né? Mas majoritariamente, né, uma quantidade de soldados, de pessoas, de civis, tá, afegãos, que não tem nada a ver com a história. E aí, em maio de 2003, né, depois da Operação Anaconda, a gente vai ter o secretário aí de Defesa dos Estados Unidos declarando, né, o fim aí das operações de combate, né? Ou seja, em 2003 seria aí, eles entenderam que, nossa, nós tomamos a maior parte do território, né? E como você bem colocou, o Talibã e a própria Al-Qaeda são grupos terroristas que não são pobres, né? Eles têm muito dinheiro, então eles, além do conhecimento territorial, eles tinham poder bélico, claro que não em comparação com os Estados Unidos, mas eles tinham um poder bélico significativo para poder travar essa luta, então por isso que essa disputa, né, ela dura tanto tempo, né? E aí, em maio de 2003, o secretário de Defesa dos Estados Unidos vai falar, olha só, vamos dar fim às operações de combate, a gente já tomou grande parte do território, vamos focar agora, né, em enviar reforços aí ao Iraque, porque no Iraque e no Paquistão a gente vai ter a alocação dessa galera que estava no Afeganistão, né, indo para lá, fugindo para lá para poder se manter, e vamos iniciar aí a reconstrução do território afegão. E aí a galera se agita no Afeganistão, porque as coisas mudam, Bob. A galera cria esperanças. Em 2004, a gente vai ter a Constituição afegã, que vai estabelecer um sistema presidencialista. É o mundo se acabando no Afeganistão, né? Porque, caramba, essa galera, ela vai votar. E essa galera não vota desde 1969. Então, depois desse governo ali de transição, né, essa galera vai votar a partir da Constituição de 2004, e quem vai ser eleito? O Karzai.
né? Ele vai ser eleito, o mesmo presidente da transição, né, vai ser eleito aí nas urnas. E uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, né? Nessa eleição, metade das eleitoras eram mulheres. Ou seja, né, perceba aí a mudança drástica para esse afegão, né, para essa afegã que não tinha participação política, que nem tinha direito à própria vida, ao próprio corpo. E a Né, rua não a gente podia sabe que mostrar, e a rua tinha que ir a rua toda coberta, né, só com sim, aquela tela para conseguir enxergar, não podia com estudar, a não podia burca. trabalhar, certo? Exato, as mulheres elas não tinham direito de ir no mercado, de estudarem, foi proibido, né, pelo governo talibã. Então, as mulheres não tinham direito de saírem na rua sem seu irmão, ou o pai, ou o marido. Né? Muitas, inclusive, foram utilizadas como escravas sexuais, né, para esses militares, né, talibãs. E essa galera, essas mulheres, elas vão às urnas e elas vão votar. Ou seja, é o ato cívico, é a democracia batendo na porta do afegão. E isso muda as estruturas, isso dá esperança. Né? Inclusive, 4 mulheres vão ocupar cargos no Congresso Nacional nessas eleições. Então, o afegão, ele cria esperanças. Né? E aí, em 2009, o Obama ele vai enviar, né, logo em seguida, né, depois do Kaysar ser eleito aí com quase 55% dos votos, né, ele vai enviar tropas para combater o ressurgimento do Talibã. Né, porque, olha só, a eleição acontece em 2005, né? E aí, 2009, essa galera ainda tá tentando tomar. Né? Ou seja, eles ocupam ali uma parte na região sul ali do Talibã, né? Então, assim, na região sul ali do Afeganistão, então, assim, essa galera tá ali a todo tempo, mesmo com um governo legítimo, mesmo com a ocupação dos Estados Unidos, né? Já final do governo Bush, já início já do governo Obama, a gente ainda tem essas insurreições que acontecem vira e mexe. Tá? E aí o Obama ele vai adotar em 2009 uma postura, uma estratégia aí de tentar derrotar a Al-Qaeda e o seu refúgio no Paquistão a partir de um ataque, né? Nas fronteiras e não mais na capital, na cidade, né? O que ele está vendo? Cara, eles não estão mais aqui, eles não estão mais alocados aqui no território afegão. Eles estão nas fronteiras, eles estão ali no Iraque, eles estão ali no Paquistão, então vamos atacar lá. Porque lá a gente mata, né, o mal ali pela raiz. Né? E aí, bom, nesse cenário, a gente vai ter a segunda eleição, né? Uma segunda eleição ali para presidente, né? O Kaysar ele vai ganhar novamente, só que aí a gente vai ter um problema, né? O Kaysar que foi esse cara, né? Tão aclamado, né, pelo governo americano, né, que falava inglês muito bem, que era uma figura muito diplomática, né, muito com uma postura muito conciliadora. Depois disso tudo, depois dessa postura que o Obama assume, né, de olha, vamos atacar ali as fronteiras para matar, né, tirar ali, né, as raízes do mal, né, que estão ali nessa fronteira ali do Paquistão e do Iraque, ele vai dar a seguinte declaração, falar, olha só, eu como presidente, eu tenho que advertir o comportamento de Washington, né? Tenho que advertir o comportamento dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele está, né, atacando ali as fronteiras do Paquistão e do Iraque, né, atacando os talibãs. Os talibãs, eles são afegãos, ou seja, eles pertencem ao meu território, né, eles são deste país. E o que os Estados Unidos têm que fazer, segundo o Kaysar? Né? Ele tem que focar em acolher os talibãs.
né, inseri-los na política nacional, para que essas incursões não aconteçam, para que esses levantes deles, né, para tentar tomar o poder, tentar tomar as cidades, não aconteçam, e esse governo democrático, né, permaneça, né? E aí ele dá, só que assim, né, esse é o discurso dele. Uma coisa a gente sabe, né, como é que é. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Ele chama eles de irmãos, né, a galera do Talibã de irmãos, e aí a coisa fica muito complicada. Os Estados Unidos vai descer o pau, né, no Kaysar. Ele vai ser acusado de fraude, porque a gente tinha uma injeção muito grande. Foi aprovado em 2002 um pacote, né, de recuperação, né, um pacote de recuperação do território, né, do Afeganistão, né? Então, esse pacote era de cerca de 38 bilhões. E aí, com essa declaração dele, eles vão começar a investigar e vão dizer que o governo dele além de ser corrupto, é fraudulento, porque a eleição que ele ganhou 2 vezes, na verdade, ele manipulou. E aí começa uma nova confusão dentro do território do Afeganistão. Nesse cenário todo, né, de acusação do governo Kaysar, ele vai cair em desgraça, né? Ele vai ser ridicularizado pelo governo, vai, enfim, sair várias matérias na mídia acabando com ele, e aí ele vai acabar dando, né, o poder dele para quem era, né, o secretário ali de finanças, né, desse território, né, afegão, né, que tinha sido um ex-presidente também, que estava trabalhando junto com ele, e aí ele vai tomar o poder nesse cenário. E aí, nesse cenário todo também, a gente vai ter, depois dessa segunda eleição, a morte do Saddam Hussein no Iraque, né? Os Estados Unidos vai continuar essas incursões ali no Iraque, no Paquistão, né? Então, eles vão conseguir matar o Saddam, né? Que era um estadista ali do Iraque e que estava muito ligado ali à Al-Qaeda, né? E o próprio Talibã. A gente vai ter também, em 2011, né, mais para frente, Saddam morre em 2006. Em 2011, a gente vai ter o Osama morto, né, Osama Bin Laden. E aí, enfim, a operação do Osama é super sigilosa, né? Ele foi encontrado numa mansão, né? E aí, uma mansão super fortificada, e vão 4 helicópteros, né? Ali, né, em cima da mansão, tentar matar ele. E aí tem até uma declaração, porque a Marinha dos Estados Unidos é que vai orquestrar toda essa operação, né? E tem até uma declaração de um membro da Marinha na época que dizia assim, olha, o pessoal estava falando, mas por que vocês não capturaram? Né? Ele devia ter um monte de informação. Por que vocês não capturaram ele? Eles falaram, não. Aí o cara falou assim, não. Né? O objetivo dessa operação era matar. Né? A nossa ordem foi uma ordem de matar ele, e aí a gente matou, a gente executou. Né? Então, o Osama ele vai ser executado, e o Osama, gente, é o grande símbolo. Né? E aí a gente fecha um ciclo para os Estados Unidos. Né? Ele, inclusive, olha a fofoca histórica, né? Porque o historiador ele gosta disso. É nisso que a gente se baseia. Né? Então, nesse período da segunda eleição do Kaysar, o Osama, né, ainda para atiçar, né, a situação, ele tinha feito um vídeo que ficou circulando na mídia aí, e ele estava declarando que ele era realmente o grande pensador, né, declarando oficialmente que ele era o grande pensador do ataque às Torres Gêmeas, né, aquele ataque que ele tentou também fazer ao Pentágono, tudo no mesmo dia e tal, enfim. Né? E aí, bom, né, ele é morto, e aí a gente fecha esse ciclo. Os Estados Unidos não levou o desaforo para casa, era isso que importava. Então, ele não levou o desaforo para casa, e aí, em 2017, né, o governo Trump, né, ele vai, logo em seguida, né, depois da morte ali do Saddam, né,
o que é importante a gente ressaltar? Que em 2017 o Trump ele vai fazer aí um ataque, né? Um ataque à bomba, né? É o maior dos ataques orquestrados, né? Até o presente momento, né? Ao Afeganistão. E é um ataque, claro, de uma bomba não nuclear, né? Para matar ali militares do Estado Islâmico que estavam ali. Depois de tudo isso, depois da morte do Saddam, depois da morte do Bin Laden, né? Depois da ocupação do território dos Estados Unidos, né? Depois de toda essa incursão que o Barack Obama, no governo dele, faz para acabar ali com o que ficou do Talibã e do Estado Islâmico de forma geral, né? Da Al-Qaeda, né? No Paquistão e no Iraque, a gente vai ter em 2017 o Trump tendo que fazer um ataque ali à bomba, né, ao Afeganistão. E esse ataque ele tinha aí como objetivo, né, acabar ali com esses militares do Estado Islâmico que estavam ali numa província afegã, tá? Nessa época, em 2017, aí é legal a gente pensar aqui, que nessa época, em 2017, o Talibã ele já tinha tomado de volta 1/3 do Afeganistão. Ou seja, né? Cara, a luta para os Estados Unidos não é fácil, né? É uma luta que gasta muito dinheiro e que, cara, os caras parecem erva daninha. Eles nascem, eles surgem, eles vão matando e eles vão surgindo e os Estados Unidos não sabem mais o que fazer e é dinheiro, dinheiro, dinheiro que é gasto. O Trump, em 2017, para completar, né, daquele jeito amistoso dele, né, ele vai dar uma declaração. Super, né? Ele é diplomático. E aí ele vai dar uma declaração, né, em 2017, falando, olha só, a retirada das tropas americanas, né, do território afegão, elas estão baseadas em condições de campo. Ou seja, nós, né, no que ele está querendo dizer ali, né, nós não vamos dar espaço para um vácuo terrorista ocupar o território do Afeganistão. Vocês estão ali, mas a gente está aqui também, a gente vai lutar. E aí, em 2018, o Talibã vai responder isso, né? Ele vai matar 125 pessoas em Cabul, na capital, né? E aí, enfim, né? Essa guerra, né? Esse chumbo trocado de 2019 para 2020, a gente vai ter um acordo de paz que vai ser assinado, né? Inclusive vai ser assinado no Quatar, né? O Trump vai organizar isso, e ele vai prometer retirar as tropas, né, dos Estados Unidos do Afeganistão em 14 meses, se o Talibã prometer cooperar, né, com a questão de que, olha, eles não vão mais se aliar a grupos terroristas para atacar os Estados Unidos. Tá? Vocês vão ter que ficar no sapatinho, vocês vão ter que ficar ali na de vocês e não perturbar a gente. Tá? O acordo era esse. E aí, né, a gente vai ter, de fato, a retirada, né, das tropas americanas no governo Biden, né, no dia 15 de agosto, e aí o Talibã vai retomar o poder. Tá? Qual que é o saldo disso? O que a gente pode pensar sobre isso? Tá? Primeira coisa que eu preciso falar para você é que, cara, essa ocupação, ela gastou ali, né, cerca de 2,26 trilhões de reais, como eu falei para vocês, de trilhões de dólares, né, como eu falei para vocês. A gente percebe que como eu posso dizer, esse ímpeto, essa ideia aí de consertar, né, o Afeganistão, ela meio que foi uma ideia que, como eu posso dizer, que a gente tem na verdade, a gente pode analisar, né, essa ocupação ali como esse ímpeto colonialista, né, que os Estados Unidos têm de meter o nariz onde não é chamado, né? E é um jeito de consertar que não dá muito certo, na verdade, não dá nada certo.
né? Os Estados Unidos, eles entram em poucas semanas no Afeganistão e eles ocupam o território afegão, mas, em contrapartida, quando eles saem, né, em poucas semanas a gente já tem o legado do Talibã voltando, né, ao poder, né? Ou seja, olha só, enquanto você está aqui, eu estou meio que do lado de fora, mas a partir do momento que você está, na hora seguinte, eu já estou lá tomando poder e fazendo o que eu queria de novo. Foi só uma questão de tempo. O rato faz a festa, mais ou menos como diz aquele ditado. Exato. E outra coisa, essa recuperação, né, essa promessa que os Estados Unidos faz. Aliás, os Estados Unidos, como nação, você que aí é de geografia, eu que sou de história, a gente sabe que promessa é uma coisa que os Estados Unidos não cumprem. É verdade. Né? Então, assim, essa promessa de recuperação do território, gente, isso é história, né? Isso é balela, isso é ficção. Né? A gente sabe que essa recuperação do território ela nunca aconteceu. A economia afegã ela se encontra aliás, a gente tem ali mais de 40% hoje da população afegã abaixo da linha da pobreza. A gente tem uma quantidade de pessoas gigantescas que são analfabetas. Então, assim, a situação do Afeganistão ela não mudou, a gente não teve recuperação desse território porque esse território viveu a todo tempo em guerra. Né? Então, assim, as pessoas elas continuaram nesses 20 anos vivendo um período de terror. Como é que você recupera, galera, um território? Como é que você desenvolve uma economia, desenvolve indústria, comércio? Né? Como é que você recupera a economia desse país e faz ele se sustentar novamente com as próprias pernas se a guerra não acabou? Se esse cara, né, eu trouxe um dado para vocês também da Universidade de Brown, que diz que mais ou menos 160 mil pessoas morreram. Só que dessas 160 mil pessoas que morreram nesses 20 anos de ocupação, tá? A gente tem que levar em conta que 2.298 eram soldados americanos, segundo esse estudo, 1.145 eram soldados aliados afegãos, né? E o resto era civil afegão. Então, imagina a situação dessas pessoas, né? A pobreza instaurada, a miséria, a falta de perspectivas, né? Então, assim, a ocupação em nada foi benéfica, né, pro afegão, né? No momento que eles saíram, né, no momento que os Estados Unidos saiu, aliás, a guerra não acabou enquanto eles estavam lá, mas no momento que eles saíram, o Talibã voltou, né? Então, assim, qual que foi o objetivo, né? O que mudou? Na prática, nada. Eles continuaram em guerra, eles continuaram sofrendo, a economia continuou fragilizada, né? Eles continuam estagnados e com promessas não cumpridas, né? Ou seja, com essa os Estados Unidos tacando bomba, né? Fazendo não só os Estados Unidos aqui, eu passei por muitos momentos que a gente não dá tempo da gente falar, mas assim, a gente teve inúmeras incursões, a gente chega a ter quase 70 mil soldados americanos dentro do território do Afeganistão. Gente, é muita coisa. Né? Então, assim, essa guerra ela é sangrenta, né? E o saldo dela é triste, principalmente, né, para a população afegã. Os Estados Unidos perdeu, claro que todas as vidas são importantes, mas perdeu meia dúzia de soldados e um pouco de dinheiro. Né? O Afeganistão ele continua sem perspectiva. Né? E é isso que é importante a gente colocar em xeque aqui. Tá? E aí a gente entra num novo momento, Bob, que é o governo Talibã. Né? Esse governo que está aí, né, nesse momento. E aí, passando para o próximo slide, eu quero falar para vocês sobre o que é, né, o Islã. Né? Porque a gente tem visto, né, a gente sabe, né, que o Talibã ele levanta, né, a bandeira, né, do Islã, né, do islamismo. Né? E é importante a gente entender, né, e conversar aqui sobre o que é o Islã, né, o que é
dita, né, Sharia, né, são as leis islâmicas que eles dizem estar respeitando, né, e de fato concretizando. Eles se dizem aí como os defensores, né, do verdadeiro Islã, né? E, gente, o Islã, né, ele é uma religião, né, que se relaciona com a crença, né, num Deus único, né, ou seja, que é Alá, né, tendo ali Mohammed, né, como seu profeta. A gente tem a questão, né, dentro dos pilares do Islã, né, das orações diárias, né? Então, o Islã, né, ele tem como prática ali 5 orações diárias em direção a Meca. A gente tem o jejum no período do Ramadã, né? A gente tem a doação de esmolas, então 2,5% de tudo que você tem obrigatoriamente, segundo as leis islâmicas, você precisa doar. A gente tem a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. E por que eu estou falando desses pilares? Porque a religião do Islã, ela é uma religião muito completa. Se você for parar para estudar, galera, é uma religião que se relaciona, assim, ela dá conta, né, de muitas esferas, inclusive da esfera econômica, né? Então, a gente precisa entender, né, que esse governo do Talibã que se instaurou, nada tem a ver com o Islã. As mulheres do Islã, elas não são oprimidas, né? As mulheres muçulmanas, né? Elas são mulheres que têm a fé delas, inclusive, né? As próprias leis islâmicas, né? Que é a Sharia, né? A Sharia, que é o que a gente vai falar agora, né? Ela é ali o que, segundo, né? Eu vi uma palestra com um sheik maravilhoso, que ele estava falando que a Sharia é como se fosse o Waze, né, do Islã, né? Ele é o guia, né? A Sharia, ela é baseada no Alcorão Sagrado, né? É como se fosse ali, né, o caminho, né, da fonte, né, das águas, né, onde os camelos bebem a água, né? Aquele caminho que a água percorre é a Sharia, ou seja, pro Islã, a Sharia é um conjunto de regras que vão reger a vida aí de todo muçulmano, né? Então, a religião do Islã, ela tem crenças, convicções, comportamentos, né? Formas de se vestir. Então, a gente tem como base aí a modéstia, né? A Sharia, ela vai falar sobre conduta, ela vai falar da própria relação, por exemplo, quando você dorme, né? Você tem que deitar sobre o seu ombro direito, né, que é o ombro ali, segundo eles, mais saudável. Quando você for tomar banho, né, você molha primeiro o lado direito e depois o lado esquerdo, né? Quando você for comer, você come com a mão direita, porque em geral você usa a mão esquerda aí para fazer a sua asepsia, a sua higiene, né? Então você não pode contaminar, né? A Sharia, ela estabelece que só o homem na relação sexual, ele não pode ter prazer sozinho. Então, a mulher, ela precisa ter. O profeta Mohammed, ele fala isso no Corão Sagrado. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente precisa entender que aquilo que a gente vê na televisão sobre o Talibã, né, e sobre o que é o Islã, aquilo não é real, aquilo não é o Islã, né? Na Sharia, a gente também tem um estabelecimento, né? A religião muçulmana, né, na verdade, ela se relaciona muito com a limpeza. Então, cara, para você fazer as orações, existe todo um ritual de limpeza que você faz antes e depois, para que a sua oração seja aceita, né? Você não pode ter pessoas que circulam na sua frente enquanto você ora. Você não pode ter cachorro, né? Porque isso contamina o ambiente. Você não pode ter esmalte na unha, porque o esmalte cria uma película que não consegue fazer com que você limpe as unhas. Tá? Você pode, no Islã, as mulheres, elas têm direito ao uso de métodos contraceptivos. Inclusive, né, uma das questões do Talibã é cercear o direito à educação, não é? Não é isso que a gente
tanto vê, né, principalmente a educação feminina, e na Sharia, né, uma das coisas que se estabelece é que é dever, não é uma questão de que não, como eu posso dizer, de que é uma interpretação ou não. O profeta Mohammed, ele diz com todas as letras no Alcorão, é dever do muçulmano procurar conhecer, é dever do muçulmano se enriquecer culturalmente. E isso se relaciona com as mulheres também. É dever da mulher muçulmana estudar. É dever da mulher muçulmana conhecer, porque a partir do momento que ela conhece, ela consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Então, isso de que as mulheres não têm acesso à educação, que não podem estudar dentro do Islã, isso não é verdade, né? A gente tem também a questão do adultério, né? Da prática de estupro sendo lícita. O estupro, gente, é uma das maiores condenações dentro do Islã, né? Dentro da religião do Islã, eles dizem, inclusive, que quando você tira uma vida, Bob, é como se você tirasse a vida de uma nação inteira. Ou seja, é como se você retirasse a vida do mundo, né? Estou achando assim, fantástico você fazer todo esse esclarecimento do que é o islamismo enquanto verdade, porque eu tenho trabalhado um discurso hoje na sala de aula, na vida, de que as religiões não têm problemas. Os problemas são as pessoas que fazem o uso indevido da religião. E, infelizmente, o islamismo ele foi popularizado em escala global a partir, né, de uma prática indevida dele, que foi o terrorismo. Prática do terrorismo fazendo uso do islamismo como justificativa. E aí, quando as pessoas têm contato hoje com, né, essas atrocidades que foram realizadas pelo Talibã com os afegãos ao longo da gestão e o temor que os afegãos estão, nesse momento, de viver tudo isso de novo, como você está perfeitamente expondo, não é a realidade do islamismo. Então, o Talibã ele constituiu uma interpretação própria, radical, deturpada da religião e aprisionou, né, escravizou a população afegã ao longo de sua gestão, né, com essas práticas aí totalmente, né, incoerentes com a religião. Então, acho que quando as pessoas do Ocidente que não entendem esse desespero todo do Afeganistão, querer sair do país, de pessoas se pendurarem em aviões, né, e acabar caindo lá de cima, acho que fica claro o quão insatisfatório, né, o quão sofrível foi viver sob o regime deturpador de uma religião que tornou a religião nociva para a vida deles como um todo. Sim, e assim, o Talibã, quando ele assume, né, ele proíbe filmes, ele proíbe a prática do adultério, tem como consequência o apedrejamento, a gente tem mortes públicas, a gente tem a biblioteca de Cabul sendo queimada, que era uma das mais antigas do mundo, né? A gente tem práticas de açoite, de execuções públicas, a gente tem festas sendo proibidas, a gente tem, enfim, as mulheres sendo obrigadas a se cobrirem. E aí, mas professora, mas isso não está dentro da prática do Islã? Não. Porque o Islã, ele é uma religião, mas ele não te obriga a cobrir o cabelo, ele não te obriga a se vestir com modéstia. A Sharia é uma orientação, você faz se você quiser. Eu conheço, inclusive, várias muçulmanas que não utilizam véu. Por quê? Porque elas não são obrigadas. O ato de utilizar o véu, o hijab, ele é um ato de fé. Ah, mas professora, e na Arábia Saudita, né? E aí a gente confunde de novo, Bob, né? O que é religião e o que é prática local, né? O que é costume local. Se as mulheres sauditas elas usam burca, se elas usam niqab, aquilo ali é uma prática local. Se elas não podiam dirigir, aquilo dali foi uma prática local,
né? Se elas não podiam frequentar universidades mistas, de novo, é uma prática local. O Islã não estabelece isso. Então, assim, é importante a gente ressaltar isso, por quê? Porque a gente tem um comportamento das pessoas, né, de medo com relação à população islâmica. A Né? islamofobia, Então, na verdade, né? Sim, exato, perfeito, né? É um preconceito religioso que a mulher é a mulher bomba, né? O homem é o homem que vai te metralhar e te fuzilar no meio da rua. Então você cria medo, você cria ojeriza, você se distancia dessas pessoas, né? Preconceito, o nome disso, né? Então, quando a gente não conhece, a gente fica fadado a isso. Né? Fadado a essas atitudes. O desconhecimento, ele é aquela porta escancarada para o preconceito. Fato. Que bom ter você aqui para, né, iluminar a escuridão do desconhecimento e construir uma ideia para que nós consigamos juntos combater o preconceito. Mas, ó, eu estou aqui, ó, eu estou prestando atenção em você, adorando, mas estou aqui focado nela, focado na Malala. Eu quero saber o que ela está fazendo aí, eu gosto dela. Eu acho que quem nos assistir Gente, também, a Malala. quem nos assistir conhece Malala. Malala é, pô, super pop, né? Então, eu quero saber em que momento você vai trazê-la para cá. Então, a Malala, gente, ela, quando a gente fala de educação no Islã, aliás, quando a gente fala de movimento feminista, quando a gente fala de empoderamento feminino, quando a gente fala de educação, né, de acesso à educação para as mulheres, de direitos iguais, a gente tem que falar da Malala Yousafzai, né? A Malala, o caso Malala, ele acontece em 2009. 2009? Não, 2005. 2005. O caso Malala acontece em 2005. E a Malala, ela é filha de um grande ativista do Paquistão. Ela é uma paquistanesa, né? O pai da Malala era dono de uma escola e ele ensinava meninas, né? E nesse momento a gente vê a região do Paquistão que ela está é uma região que está sendo ocupada pelo Talibã, né? E o pai dela ele vai ser perseguido, óbvio, né? E a Malala tem várias... Gente, inclusive, eu preciso falar aqui que eu fiz um curso com a Malala e eu tô um nojo. Fiz um curso com a Malala. Quando eu vi a Malala online, eu falei, meu Deus, o mundo está acabando para mim. E ela, assim, ela é uma mulher incrível. Ela tem várias instituições, né, com o nome dela, que atuam em vários países da América Latina e da África, que se relacionam com dar acesso e possibilidade às meninas, né, de estudarem, de se inserirem no mercado de trabalho, né, de terem tanto acesso quanto os homens, porque a gente sabe que essa equação ela não fecha, ela não é igual, né, ela não dá um resultado comum, né, para homens e mulheres, a questão do acesso à educação, né? E a Malala, ela é uma paquistanesa que ela vai criar um blog, né? E assim, ela vai criar um blog convidada por um jornalista da BBC, né, que estava ali naquele momento do Paquistão, e ela vai falar sobre como é ser uma estudante, uma mulher, né, uma menina, no caso ela tinha mais ou menos aí 15 anos, né, uma menina que estuda, né, no Paquistão. E aí, gente, ela vai dissertar sobre isso nesse blog, né? E aí, o blog dela vai se tornar muito famoso mundialmente. A gente vai ter várias pessoas querendo saber quem era essa menina. Ela usava um pseudônimo, óbvio, né, para não ser descoberta. Mas, no final, vai acabar que ela vai ser descoberta, né? O alvo, na verdade, era o pai dela, no dia que aconteceu. Mas a Malala, ela toma um tiro na cabeça, né? Ela sobrevive e tudo mais, né? Ela leva uma bala e aí ela vai ser enviada, né, à Inglaterra, né? Ela vai ficar ali e ela vai fazer faculdade em Oxford. A Malala hoje é formada, né? Se eu não me engano, é uma tríade, né, que tem em Oxford, né? Que é sobre política, história, economia, e ela fez uma faculdade que se relaciona com esses temas, né? E ela é uma das grandes lideranças, né, que se relacionam com
a luta pelos direitos à educação feminina no Paquistão. Tá? Foi indicada ao Nobel da Paz, ela é um grande nome aí mundial, né? E referência, né? Dentro do movimento feminista. Bom, nossa, top, top. Eu não podia esperar assim, que assim, nós não temos muito tempo, né? Então ficamos sempre naquela aflição de será que conseguiremos, né, contribuir muito em tão pouco tempo? Mas você me surpreende, você vai além do que eu consigo imaginar lá no fim, né, da trajetória. Eu não tenho palavras à altura para poder agradecer o quanto você agregou aqui mais uma vez. E, óbvio, Poxa, Bob! deixo aqui registrado, gravado, eternizado, né, um convite para uma próxima. Vamos pensar no próximo tema, vamos analisar o que está bombando aí, né, de geopolítica, de história, para que possa interessar e contribuir, né, para o conhecimento dessa galera que acompanha a gente. Dá um tchau para esse povo aí. Gente, Bob, você é incrível. Muito obrigada pelo espaço de sempre, pela generosidade, pela parceria. Você é muito 10. Gente, beijo enorme e até a próxima. Que não demore muito. Beijo, beijo. Tchau, galera. Até a próxima resenha. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.